Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para contar para vocês a história da vida de São Pedro e São Paulo apóstolos, colunas mestras da Igreja Católica. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam do like, de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos, além de compartilhá-lo com seus amigos. Sem mais enrolações, vamos começar. Vou contar separadamente sobre a história de São Pedro e depois de São Paulo, e logo após vou explicar por que eles são celebrados juntos e qual a relação entre os dois. São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado, e a gente pode entender isso pois os evangelhos falam da cura da sogra de Pedro, e morava em Cafarnaum, importante cidade às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, chamado André, tanto que esse foi o homem que o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e logo depois de um tempo se tornaram apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco, onde todos os ganhos e todas as pescarias que ele tinha, ele fazia em sociedade com seu irmão André. Ambos trabalhavam no Mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo Rio Jordão. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria toda a vida dele: "Você será pescador de homens." A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Em determinado momento, ele confessou: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." A partir daquele momento, Jesus disse que seu nome seria Pedro, ou Cefas ou Kepas, dependendo da tradução, que em aramaico significa pedra. Mais tarde, isso se tornou totalmente claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja e foi a pedra onde Jesus Cristo fundou a sua religião e a sua santa igreja. Quando Jesus foi preso pelos soldados no Monte das Oliveiras, ele pediu para eles que deixassem os seus discípulos irem embora. São Pedro foi embora, mas ficou seguindo Jesus e os soldados um pouco de longe, um pouco nas escondidas. Então, levaram Jesus ao palácio de Caifás. João e Pedro entraram no salão do palácio e ficaram ali esperando qual seria o desfecho de tudo aquilo. No palácio, algumas pessoas reconheceram que Pedro era um daqueles que andavam com Jesus e questionaram ele muitas vezes se ele realmente era discípulo daquele homem que estava preso. Então, a profecia de Jesus se concretizou: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." E assim se fez. Pedro chorou amargamente ao perceber que ele tinha negado 3 vezes o seu Salvador. E quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ele questionou a Pedro se Pedro o amava. E Pedro confirmou que o amava 3 vezes. Essa foi uma forma de Jesus curar o amargor que Pedro sentiu por tê-lo negado 3 vezes. E após perdoá-lo, pediu a Pedro que apacentasse as suas ovelhas. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de cuidar das suas ovelhas e de cuidar da sua igreja, ele disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro era um homem simples, pescador, divertido, falava sem pensar e agia sem pensar. Mas por outro lado, era um homem com uma vida muito difícil e que já estava acostumado com esses perrengues da vida. Porém, depois de passar 3 anos seguindo Jesus, de tornar-se apóstolo e de receber o Espírito Santo, Pedro se tornou um grande líder. Depois de Pentecostes, quando o Senhor enviou seu Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha um dom de cura de tal forma que as pessoas queriam tocar no seu manto, ou passar sobre a sua sombra para que fossem curadas e libertadas, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. Após Pentecostes, São Pedro passou a ser um propagador da palavra de Deus, e a sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi muito atestada e confirmada pelos doutores da igreja. Verdadeiramente, São Pedro assumiu e recebeu as chaves da igreja, e os papas, os seus sucessores, tinham a mesma missão que ele: continuar a construção da igreja de Cristo. Por pregar o evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias e várias vezes. Uma vez, inclusive, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão passando por vários guardas. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá, liderou a igreja que sempre crescia apesar das perseguições. Então, quando os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam ele e o condenaram à morte de cruz por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. Próximo à hora de sua morte, São Pedro pediu que ele fosse crucificado de ponta cabeça, pois não se achava digno de morrer da mesma maneira que seu mestre havia morrido. Com seu pedido sendo atendido, ele foi morto onde hoje fica o Vaticano, e os seus restos mortais se encontram na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro. São Paulo apóstolo tinha o seu nome de batismo como Saulo, e havia nascido na Sicília, era cidadão romano e era judeu. Sendo perseguidor das primeiras comunidades cristãs, ele foi conivente com a morte e assassinato do protomarte Estevão, que era um dos profetas de Cristo. Enquanto perseguia os cristãos indo em direção a Damasco, uma luz muito forte que irradiou do céu veio até os seus olhos e o deixou cego por 3 dias.
Quando aquela luz entrou em seus olhos, ele ficou tão desnorteado que até acabou caindo do cavalo, ficando ali cego e ouvindo a voz de um homem. Ele questionou quem era aquele homem e aquele homem se apresentou como Jesus Cristo. Então ele perguntou: Saulo, por que me persegues? E a partir dali, Saulo se converteu verdadeiramente. A partir dali, Paulo tornou-se um grande pregador do cristianismo, levando às nações a palavra de Deus, morte, mistério e ressurreição de Jesus Cristo. A conversão de São Paulo é uma das mais importantes da Igreja Católica. Mostra ali a providência divina e a misericórdia divina, na qual chegou a transformar a vida de Saulo, o perseguidor, para o apóstolo Paulo, sendo um dos mais importantes de toda a história da Igreja. Ele próprio confessou muitas vezes que foi o perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs. Por causa disso, atribuiu a si mesmo o título de o menor entre os apóstolos, e ainda de indigno de ser chamado de apóstolo. Mas Deus, que conhecia sua retidão, tornou testemunha da morte de São Estevão, sendo descrita nos Atos dos Apóstolos. A visão de Estevão apontando para os céus abertos e Cristo aí reinando domina a vida toda de São Paulo, o grande missionário do cristianismo. Percorreu a Cia Menor e atravessou o Mediterrâneo em 4 ou 5 viagens. Elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelhos e de suas epístolas que estão lá na Bíblia, encontramos aí a fonte de todos os pensamentos, vidas e místicas cristãs. Além de todas as viagens que ele fez para anunciar o reino de Deus aos pagãos, Deus também o confiou 13 epístolas, onde lá ele revelava as glórias de Deus. Todas elas formam como se fosse a teologia do Novo Testamento, criadas e reveladas por este apóstolo. São Paulo apóstolo sofreu martírio em Roma, por aqueles que não aceitavam o simples fato dele ter sido convertido a perseguidor para cristão verdadeiro. Sua morte tem um ano incerto, mas foi entre 64 e 67 após Cristo. No dia 29 de junho, no Brasil, é celebrada a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, consideradas colunas mestras da Igreja. E dependendo de quando esse dia 29 cai na semana, a solenidade é transferida para o domingo para que todos os fiéis possam participar, pois esses são 2 dos mais importantes santos da Igreja Católica. Mas agora eu vou explicar alguns tópicos que nos levam a entender o motivo do porquê esses 2 santos são celebrados no mesmo dia. O primeiro motivo é que Santo Agostinho de Hipona, um dos maiores santos e teólogos da Igreja Católica, expressou que São Pedro e São Paulo apóstolos eram um só. Em um sermão do ano de 395, o doutor da Igreja Santo Agostinho de Hipona expressou que São Pedro e São Paulo, na realidade, eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. O segundo motivo é que ambos padeceram em Roma. Foram detidos na prisão de Mamertina, também chamada de Tullianum, localizada no Fórum Romano da Roma Antiga. Além disso, foram martirizados nessa mesma cidade, possivelmente por ordem do imperador Nero. São Pedro passou os últimos anos de sua vida liderando a Igreja de Roma até o seu martírio, por volta do ano de 64. Foi crucificado de cabeça para baixo e enterrado na colina do Vaticano, onde foi construída ao seu redor a Basílica de São Pedro. São Paulo foi preso em Roma e foi decapitado por volta do ano de 67, sendo enterrado na Basílica de São Paulo Extramuros. O terceiro motivo é que ambos são fundadores da Igreja de Cristo. Na homilia de 2012, na solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XVI assegurou que a sua ligação com os irmãos na fé adquiriu um significado particular em Roma. De fato, a comunidade cristã desta cidade viu neles uma espécie de antítese dos mitológicos Rômulo e Remo, o par de irmãos a quem se atribui a fundação de Roma. O quarto motivo é que ambos são padroeiros de Roma e representantes do Evangelho. Na mesma homilia, o Santo Padre Papa Bento XVI chamou esses 2 apóstolos de padroeiros principais da Igreja de Roma. Desde sempre, a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis. Na verdade, juntos, representam todo o Evangelho de Cristo. O quinto motivo é que ambos são a versão contrária de Caim e Abel. O Santo Padre também apresentou um tipo de paralelismo oposto com a irmandade apresentada no Antigo Testamento entre Caim e Abel. Enquanto nestes vemos o efeito do pecado pelo qual Caim mata Abel, Pedro e Paulo, apesar de ser humanamente bastante diferentes e não obstante os conflitos que não faltaram no seu mútuo relacionamento, realizaram um modo novo e autenticamente evangélico de serem irmãos, tornando possível precisamente pela graça do Evangelho de Cristo que neles operava. O sexto motivo é porque Pedro era a rocha. Essa celebração recorda que Pedro foi escolhido por Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele aceitou essa missão de ser o primeiro papa, de ser o fundador da igreja de seu Salvador.
O livro dos Atos dos Apóstolos demonstra fielmente como foi a liderança de Pedro e na maneira como ele organizou os apóstolos para que eles não parassem a missão do Senhor. Como havia explicado em sua homilia o sumo pontífice Bento XVI, na passagem do Evangelho de São Mateus, Pedro faz a sua confissão de fé em Jesus, reconhecendo-o como Messias e Filho de Deus. Fala também em nome dos outros apóstolos. Em resposta, o Senhor revela a missão que pretende confiar-lhe, ou seja, a de ser a pedra, a rocha, o fundamento visível sobre o qual está construído todo o edifício espiritual da Igreja. E o sétimo e último motivo é que São Paulo também é uma coluna do edifício espiritual da Igreja. São Paulo foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Antes de sua conversão, era conhecido como Saulo, o perseguidor dos cristãos, mas após ter o seu encontro com Cristo, continuou se dirigindo a Damasco e fez o seu batizado, recuperando assim a visão. Adotou o nome de Paulo e passou o resto de sua vida pregando o evangelho de Cristo às nações do Mediterrâneo. A iconografia tradicional apresenta São Paulo com a espada, e sabemos que essa representa o instrumento de seu martírio. Mas repassando os escritos dos apóstolos dos gentios, descobrimos que a imagem da espada se refere a toda a sua missão de evangelizador. Por exemplo, quando já sentia aproximar-se a sua morte, ele escreveu a Timóteo: "Combati o bom combate". Aqui não se trata seguramente do combate de um comandante, mas daquele de um arauto da palavra de Deus, fiel a Cristo e à sua igreja, por quem se consumou totalmente. Por isso mesmo, o Senhor lhe deu a coroa da glória e colocou-o juntamente com Pedro, como coluna no edifício espiritual da igreja, expressou Bento XVI em sua homilia. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar o meu vídeo e de se inscrever aqui no meu canal. São Pedro e São Paulo apóstolos, colunas mestras da igreja e um dos melhores e maiores exemplos de santidade, rogai por nós. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!